Chegamos ao capítulo 5 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. Lembrando que hoje o André quer conhecer o médico que trabalhava lá na Casa Transitória Fabiano de Cristo. E ele foi. O nome desse médico era Gotuso, cada nome, né? Mas Gotuso era um médico lá e André gostou dele de cara. Já chegaram ali, os dois se afinizaram, perceberam os laços que os uniam e ficaram bem felizes. Entraram em conversação ativa, como eles chamaram. O Gotuso contou para o André como ele teve dificuldade depois que desencarnou. Ele tinha desencarnado antes do André, passou mais tempo no umbral, justo porque não entendia nada. E ele, nada sobre a vida espiritual, né, que ele nem admitia ser possível. E ele falou que quando ele estava ali para morrer, que ele teve pneumonia e ele tinha uma vida muito feliz e ele não aceitava a morte. O padre foi lá na casa dele, ele deu um dinheiro para o padre e o padre disse que ele teria a vida feliz para sempre, que ele iria para o céu. E ele disse, comprei a minha entrada no céu com 5.000 réis que eu doei para a igreja. E ele acreditou nisso, que quando ele passasse para o outro lado, ele ia ficar no céu fazendo nada. E o que ele contou para o André, nossa, eu cheguei atrás desse padre para cobrar a dívida, porque ele me prometeu que eu ia entrar no céu, só que ele não me viu, não me ouviu, não deu nada certo. Voltei para casa, voltei para cá, fui para o umbral, umas coisas horríveis. Ele contando assim para o André. O André disse, para mim não foi muito diferente. Aí ele disse, o Gotuso falou para ele, porque a ciência nem a religião explicam pra gente direito o que vai acontecer aqui. A gente deveria falar para as pessoas que aqui continua tudo igual. A gente continua trabalhando, continua com as dúvidas, com as responsabilidades, com as intrigas, continua com tudo. E a vida segue trabalhando e tudo mais. Aí o André se lembrou do tanto de trabalho que ele tinha visto a diretora da casa fazer. Quanta função, quanta coisa que ela fazia. Aí o Gotuso disse, é mesmo? Quanto mais espírito é levado aqui por esses lados, mais trabalha. E depois para os outros lados também, né? Quanto mais elevado, mais trabalho. Gotuso disse que ela alternava a direção da casa com outro colega. E que eles tinham 1 ano de folga, trabalho 1 ano, folga 1 ano. E que eles vinham alternando essas escalas assim por 20 anos já consecutivos. E daí o André perguntou, mas para onde eles vão quando estão de folga assim, 1 ano de folga? Gotuso falou, eles vão para regiões, esferas mais altas e vão estudar, vão se aprimorar mais para no outro ano voltar aqui e fazer um serviço melhor. Até de férias eles trabalham, aprendem e estudam. É assim, o resumo da vida espiritual é assim, crescimento, aprimoramento e felicidade, porque o coração fica feliz quando a gente está aprendendo, o coração fica feliz quando a gente está auxiliando. Aí o André perguntou pro colega, e você, onde que você tira tuas folgas? O colega que estava todo sorridente, chegou a ficar murchinho. Ele disse, eu não tenho essa aventura de ir para locais mais elevados, assim, eu tenho meus períodozinhos de folga, mas eu vou para a terra mesmo. Eu vou nos pomares, eu vou nos lugares onde tem mais natureza, respirar um ar puro, porque aqui o ar é muito pesado. Claro, né? E ele ainda explicou, o ar lá é pesado por causa dos resíduos de pensamentos humanos. Não é porque o umbral é uma região ruim, o umbral é uma região que está cheia de pensamento ruim das próprias pessoas. Então, quem já está um pouquinho mais elevado, quem já está trabalhando no umbral, sofre a mesma coisa, sofre aquele clima pesado. E sabe o que ele comparou? Como se fosse um local quente, assim, como se fosse uma sala fechada, sabe? Onde o oxigênio não é tão gostosinho assim de se respirar. Onde você não tem a leveza no ar que está entrando. Era assim lá, nesse local onde eles estavam. E Gotuso falou que quando ele ganha folga, ele vem para a terra mesmo, porque aqui o ar é bom. E a gente reclamando, criatura, aprenda a pensar melhor. Para de gerar esses miasmas que ficam grudados no teu teto. Para de achar o teu local de vida ruim, porque é você que está tornando ruim. Voltando aqui para o livro, vamos lá. Aí eles entenderam que a vida boa é trabalho, a vida boa é servir. E aí ele explicou para o André que ele, Gotuso, se reajusta com a tranquilidade possível. André queria saber por que ele não podia ir para as outras regiões, e aí ele explicou, tristemente recordando a sua posição.
diante ali da casa, porque ele já era servidor. O André pensou assim, putz, mas ele já trabalha, ele é importante aqui, por que que ele não pode sair? E aí ele contou pro André, ah, meu amigo, eu trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico. Eu não consegui ainda me libertar totalmente do meu corpo carnal, da minha vida carnal, e aqui eles me aproveitam assim conforme dá, por causa dos meus conhecimentos, mas eu mesmo não consigo me libertar. Aí ele contou pro André a triste história, que ele tinha uma vida boa, esposa, dois filhos já grandes no ginásio, estudando já assim no ginásio, e quando ele teve pneumonia. E não adiantou nada, recursos financeiros, morreu. E quando ele morreu, ele não admitiu a morte, porque ele queria voltar ao ninho doméstico e ele achava que ele ia poder proteger esses filhos, a esposa e tudo mais, e deu tudo errado. E aí ele ficou muito revoltado. E um dia quando ele conseguiu, isso já tinha passado uns 10 anos de umbral, ele voltou para casa, porque ele disse, agora eu vou. E quando ele chegou lá, ele encontrou a esposa já casada novamente, com 2 filhinhos, tinha acabado de nascer o segundo filhinho, e ele ficou com muita raiva, porque quando ele se aproximou da esposa, ele olhou e ficou com uma piedade dela, que ela tava com uma carinha assim, imagina, né, pós-parto, e ela tava com uma carinha de tristeza, e a casa tava bem deteriorada, e aí, como ela começou a sentir a presença dele e começou a chorar, o esposo novo dela veio, novo para ele, né, pro Gotuso, veio e entrou no quarto para ver por que ela tava chorando. E ela tinha chorado por causa que ela sentiu a presença dele, né. Aí entrou o esposo e ele, Carlos, era o primo dele. E o primo dele entrou e ele teve um ódio violento. Diz que ele se afastou com raiva, não largou mais esse ódio. Ele disse, o quê? Esse cara se aproveitou da minha Marília, como se ele ainda fosse casado, como se não tivesse passado tempo, como... Ele disse, vivi tudo de novo, que ódio, e ele não consegue se libertar dessa raiva. Diz que esse homem gastou todo o dinheiro dele, diz que botou os filhos dele no mau caminho. Olha, para ele esse homem foi a peste da vida. E ele não consegue mais, mesmo trabalhando, mesmo aprendendo, não consegue se livrar desse sentimento. E aí o André entendeu por que o colega não consegue ascender regiões melhores, trabalhar em lugares melhores. E ele pensou, puxa, mas eu desencarnei há menos tempo e já consigo mais, já tinha evoluído mais nessa questão. Olha a importância de a gente cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos, aprender a perdoar. Meu Deus, acho que deveria ser uma lição da escola isso, aprenda a perdoar. Eu ainda não sei, né, mas depois de ler isso aqui, acho que eu fiquei mais empolgada para fazer essa lição de casa, aprender mais para não sofrer tanto depois. Bom, voltando aqui, aí o André quis aliviar assim um pouco a tristeza do colega, disse para ele, mas você, meu amigo, tanto tempo depois, você já trabalha aqui, não consegue se libertar disso, mas olha, tenha força, aprenda o que você está aprendendo e se liberte desse cárcere, é isso que está amarrando você. E ele disse, eu sei, meu amigo, mas é difícil, os benfeitores me auxiliam, eu tenho exemplos, eu tenho frequentado, porque lá eles frequentam um monte de escola, mas ele não tinha conseguido ainda, para você ver, que não é só porque desencarnou, só porque trabalha, que você já fica liberto do que você mesmo sente, é você que tem que melhorar. Daí ele disse, mas eu já estou inscrito, eu já estou estudando o caso para eu voltar para a família deles, que era dele, né, que ele falava assim com tanta dor, para resgatar, para melhorar, para me perdoar, para perdoar, eu ainda não sei. Olha bem, ele estava ainda se inscrevendo para isso. Daí, para aliviar ali a situação, daí ele falou assim, o Gotuso perguntou para o André, André, você já participou desses planos reencarnatórios, desses projetos de reencarnação? Daí o André disse, sim, eu já tive a oportunidade de participar, e ficou bem feliz assim. Daí ele disse, você sabe que aqui é bem diferente dos que você viu? Aqui a reencarnação é compulsória. Esses espíritos que precisam reencarnar, eles estão muito ligados ainda à violência, aos ódios, às raivas, e aqui é tudo mais difícil.
André contou que ele tinha visto que os benfeitores ajudavam e que a pessoa escolhia o que queria, escolhia as ferramentas para a próxima reencarnação, né? O trabalho, a família, todas as disposições físicas e mentais, porque ela ia desenvolver. E o Gotuso falou que é bem diferente. Aqui ninguém tem condição de escolher nada, vai ser obrigado a aceitar o que vem. E porque eles são muito odiosos, eles ganham coisas bem difíceis, antagonismos, né? Antagonismo é uma coisa assim que é ruim, é contrária. Então os pais e filhos normalmente são ódios à tona, são inimigos e é muito difícil. Ele coloca assim, ó, aqui não pode ser atendidas as suas preferências acerca do próprio futuro, em decorrência da própria ignorância, não sabe nem o que pedir. Eles são compelidos a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades para os seus casos individuais. Bom, nesses quadros de dor, como ele chamou, vemos pais e mãe que instintivamente se repelem com os filhos. Eles não querem saber desses filhos antes do berço já. Então, o acontecimento de ódios, discórdias, abortos e raivas totais e doenças infinitas, eles chamam de moléstias indefiníveis, abortos criminosos, acontece o tempo inteiro. Então, o tipo de reencarnação que o Gotuso via era muito diferente do tipo de reencarnação que o André viu. Ele até colocou assim, quando dá certo a gestação ali, quando dá certo a gravidez, essas criaturinhas que reencarnam tornam a vida dos pais muito difícil. Então está aí a chave, né? Por que tanta gente não quer ter filhos? Porque já está negando trazer para o mundo, trazer para debaixo do seu teto os inimigos, porque sabem que vai ser muito difícil. Eles chamam assim, o Gotuso falou que essas criaturinhas, né, que vão reencarnar, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos, que daí vão ser os futuros pais, né, os ex-inimigos, impondo-lhes sacrifícios intensos, quase insuportáveis. Olha bem, muito difícil. Aí o Gotuso diz, esses espíritos que já se esforçam na aquisição da luz divina têm permissão para conquistar grandes coisas na gestação, na reencarnação, na escolha dos pais. Porém, os nossos aqui não dá para escolher nada. Aí, quando o André viu que o Gotuso sabia tanta coisa, ele falou, Gotuso, meu amigo, você é tão experiente nesses casos, sabe tanto da reencarnação, como é que você não consegue perdoar, entender? Como é que você fica preso nesse desalento com tamanha possibilidade de libertação? Ele disse, meu amigo, não se preocupe, eu vou dar um jeito de reencarnar, já estou estudando isso, eu vou fazer e uma hora vai acontecer. Sabe quando a pessoa tem aquela dor bem grande assim, ela quer se livrar da conversa, ela diz isso, tá bom, vamos fazer um tratamento mental. Aí o André entendeu a situação, ficou assim, pensando na situação do amigo e disse, amigo, quando eles estavam conversando ali, entrou uma enfermeira e disse pro Gotuso, seu Gotuso, os cooperadores já estão esperando na outra sala. Aqueles que serviam de sentinela ali, que eram os guardas, precisavam do apoio desse médico, que fornecia para eles a energia, material ali para eles continuarem vivendo e ideia boa para servir. Olha que legal. O próprio Gotuso, que tinha tantas dificuldades íntimas, era o médico deles ali também nessa condição. E o André percebeu, claro, ele disse, interrompeu a conversação e ele disse, amigo, outro dia nós continuamos, eu vou agora ali atender os meus pacientes. Os pacientes dele eram esses sentinelas que estavam esperando. São trabalhadores também, têm dificuldades maiores que a do Gotuso e estão esperando dele um consolo, um alento, uma palavra, um direcionamento. Olha que legal. E o Gotuso era capaz de fazer isso. E foi lá. E o André ficou olhando e pensando, eu já consegui coisas maiores, porque eu já consigo ir em mundos melhores. Esse meu colega ainda não consegue, mas através dos serviços, da boa vontade dele ali, que ele ainda estava atendendo em massa, nem eram o pessoal do umbral que ele atendia, eram os próprios trabalhadores da casa ali. Olha,
como a gente pode ser aproveitado em qualquer lugar. E assim ele ia crescendo, assim ele ia ganhando méritos para se curar dele mesmo, das próprias angústias dele, ajudando os outros que estavam piores. É sempre assim. Jesus aproveita a gente para os casos, Jesus aproveita o conhecimento, a condição que a gente já tem para melhorar a vidinha dos outros, mas para melhorar principalmente os nossos próprios vícios, os nossos maus pendores. Viu que legal? Até o próximo capítulo!